Romanos, capítulo 13, os versículos de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Acompanhe a leitura, que nos diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra, e rogamos que por ela o Senhor nos alimente, nos sustente, nos direcione, nos fortaleça, por meio do Espírito Santo, a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Há várias situações onde nós vemos aí as pessoas que descobrem que têm pouco tempo de vida. Com pouco tempo de vida, inúmeros filmes vão retratar essas situações, e tem alguns. Tem um com a Queen Latifah, chama As Férias da Minha Vida. Ela fez um exame de rotina, e no exame marcou que ela tinha lá um tumor muito avançado, inoperável. As recomendações médicas foram: descanse, aproveite, curta os seus últimos dias de vida. Então, ela fez aquilo que é o nome do filme, As Férias da Minha Vida, e foi curtir umas férias. Não só esse, tem outro filme. Tem um filme com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson que chama Antes de Partir. Um tinha dinheiro, o outro era meio pobre. E os dois estavam em fase terminal no hospital, dividindo o mesmo quarto. Um virou para o outro e falou: o que você quer? Um falando: eu queria fazer tanta coisa ainda da minha vida, tal, sempre sonhei algumas coisas. Então vamos fazer. Mas eu não consigo, é difícil para mim. Eu pago, vamos. Então, antes de partir, começaram a cumprir uma lista de desejos. E você deve estar pensando em vários outros filmes e séries que também têm a mesma ideia, de tentar aproveitar ao máximo, porque a morte já está próxima. A perspectiva de alguém que está próximo da morte é muito diferente daquele que acha que vai viver bastante. Então esse que sabe que a morte está chegando, ele começa a aproveitar a vida de uma maneira diferente daquele que pensa que só vai morrer aos seus 120 anos, assim como Moisés. Eu acho que eu não vou viver muito não. Solange acha que vai morrer antes de mim. Eu tenho certeza que eu vou morrer antes dela. Sabe aquele negócio lá? Por isso que os homens vivem menos? Vocês me conhecem, irmão. Vocês sabem que eu faço umas loucuras às vezes também, né? É por isso que os homens vivem menos. Juntar eu e o Sassá, então a gente tá perdido. É que eu abandonei um pouquinho o Sassá hoje de manhã, ele se matou o negócio sozinho lá. Senão eu já tinha perdido um dedo no serviço que ele estava fazendo lá. Um pouquinho abusado. Né? O Sassá é um pouquinho mais seguro. Eu sou aqueles doidos lá. E por isso os homens vivem menos. Mas, parando para lembrar aqui então, essa perspectiva de pouco tempo de vida, como que nós enxergamos a realidade? É isso que Paulo chama a atenção. É isso que Paulo está falando. A salvação está mais próximo do que quando no início cremos. A consumação dos séculos, o dia do juízo final, o grande maravilhoso dia que nós esperamos e ouvimos quando nós cremos, ele está mais perto hoje do que quando naquela época. E um ponto é, como temos observado o tempo desde que quando cremos até o dia de hoje? Já parou para fazer um balanço? Pastor, eu vou escrever então o meu currículo cristão. O que eu fiz como crente desde a minha conversão? O que eu aprendi? Né? Monta o currículo lá escolar. As matérias que você vai bem, as matérias que você vai mal, vai preenchendo, as coisas realizadas e não realizadas, os seus objetivos, as suas metas, e começa então a traçar e veja se o seu tempo foi muito bem aproveitado ou não. E é interessante a gente parar para analisar um pouco disso. Fique com isso em mente. Eu vou falar um pouquinho do que o apóstolo está falando aqui e no fim meditaremos também sobre isso. Então o que Paulo está falando nesses 4 versículos aqui é o seguinte: acorde
e viva para a glória de Deus. Paulo vira para os romanos, dá uma chacoalhada neles e fala: acorde e agora vivam para Deus. Vou separar em dois aspectos muito simples e objetivos. O que está acontecendo com os romanos e a nós também, e qual deveria ser a procedência. Então, primeiro, o que está acontecendo com os aqui, né, conosco, com os romanos também? Ele diz no versículo 11: já é hora de vos despertardes do sono. Os romanos estavam dormindo. Dormindo literalmente? Quase. Meio que se arrastando. Né? Vivendo uma vida cristã ali sem muita intensidade. A vida cristã deles estava praticamente adormecida. Estava ali internada. Sem reação alguma. Então desperta. Né? No texto de Efésios, Paulo também escreve: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda! Não é só para os romanos que Paulo escreve assim, ele também escreve aos Efésios. E ele também fala para aproveitar o tempo, como nós lemos no capítulo 5, versículos 15 e 16 de Efésios. E constantemente ele lembra desse tom de: vamos parar de perder tempo. Então, para a gente entender melhor, a água que a gente deixa escorrer pelo ralinho, enquanto escova os dentes, tem gente que deixa a torneira aberta. E ali vai escorrendo aquela água. Ah, perdi essa água, ela não volta mais? Não, ela vai para uma rede de esgoto, passa por um tratamento, vai ser jogado novamente nos afluentes, vai ser jogado novamente ali nos rios, e dali pode evaporar, e dali a absorção de inúmeras coisas, e pode ser que alguma daquelas partículas, ao evaporar, caia na nossa represa, a gente toma aquela água que foi embora. Mas e o tempo? O tempo não tem como voltar. Você pode pegar o relógio e rodar uns minutos para trás, mas o tempo não voltou. Se você tivesse uma capa vermelha, um uniforme azul e um S estampado no peito, nem que você girasse o mundo no sentido contrário, você faria o tempo voltar, como fez o Superman. É lógico, é ficção. Primeiro que a gente não voa. Segundo que a gente jamais ia fazer com que a Terra girasse o contrário e o tempo as pessoas vão andando para trás assim. O tempo volta. Não, isso não dá. O tempo perdido é perdido. Não tem como voltar. Nossa, eu vou correr atrás do tempo que eu perdi. Não, o tempo perdido já era. Esquece isso. Rasga ele e joga fora. Aproveite a partir de já. É isso que ele está falando. Vocês estão dormindo e o tempo não pode retornar. Às vezes a gente consegue perder dinheiro e recuperar. Você para pensar. A gente fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é mais precioso que dinheiro. Porque o dinheiro você recupera. O dinheiro você corre atrás e conquista de novo. Mas o tempo não. Não tem como recuperar o tempo perdido. Fique com isso bem firme na sua mente. Não esqueça disso jamais. Não fique esperando ter uma doença em fase terminal para tentar aproveitar o tempo. Inculque isso agora. E lembre-se constantemente disso. Nossa, não posso perder tempo com isso não. Tem gente que gosta de perder tempo com algumas coisas. Né? Discussões em Facebook. Quando eu vejo aquele povo no Twitter mandando um monte de coisa, eu falo, esse povo é doido. Gasta um tempão nessas discussões teóricas, sem aplicações práticas nenhuma. Que besteira! E gostam de perder um tempo tremendo, horrível. É como se Deus desse um punhado de tempo em nossa mão. Você está segurando aqui assim, mas está com os dedos bem abertos, para que ele escorra. Ao invés de tentar juntar bem os dedos, prender ele bem para segurar e aproveitar aquilo, parece que a gente está fazendo um furo no copo de propósito, só para escorrer. Não, eu vou dormir para o tempo passar logo e já chega o outro dia. Bom, já foi um tempo que foi, isso não volta mais. Se descansou, beleza, mas se foi além do limite, já perdeu, não tem como voltar. E assim vai. Desperdício e perda de tempo. E o que está acontecendo também, além de estar dormindo e perdendo tempo, a salvação está próxima. As duas coisas que estão acontecendo: perda de tempo, estão dormindo, precisam despertar para perceber que a salvação está chegando. Esse é o motivo, esse é o despertador que está tocando. O despertador toca dizendo: a salvação está próxima.
Esse é o grande motivo para parar de perder tempo. A expressão no início do versículo 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, ela pode ser traduzida até assim: digo isso a vós outros que sabem desta oportunidade. Esse tempo também é algo que pode ser traduzido como oportunidade. E se você perde uma oportunidade, às vezes você fica se lamentando durante dias, semanas, meses, às vezes até anos. Eu lembro do reverendo Evandro, lá da região do ABC. E ele sonhava de amores por uma menina da escola. E falava do amor que ele tinha por ela. Entrava no ônibus e era só aquela paquera, né? Imagina, naquela época, isso é coisa de uns 70 anos atrás, um pouco menos, 60 anos atrás. Entrou no ônibus, viu aquela moça bonita, baixinha, chamava a atenção dele de uma maneira maravilhosa, e ele encantado com ela, tentava fazer com que ela o notasse, não notava. O tempo passou, ele se casou, e depois de um tempo ele a viu. E ele ficou um pouco ressentido. Poxa, que sonho era casar com aquela moça. Moça bonita, formosa, mocinha linda. E depois de um tempo, então, quando ele viu ela novamente, ele falou: graças a Deus que eu não me casei com ela. Olha no que se tornou aquela moça bonita. Se tornou nisso, é lógico. O reverendo Evandro era um brincalhão. Ele sempre brincava bastante, ilustrava com histórias. A gente chorava de rir, ele falava bem aos adolescentes, todo mundo caía na gargalhada. Ele brinca falando sobre isso. Ainda bem que o tempo passou e me mostrou que não era aquilo que eu queria mesmo. Deus me deu esse livramento. Por vezes, nós ficamos sonhando e idealizando algumas coisas e perdemos tempo com isso. O que Paulo faz é dar um chacoalhão e falar: acorde. Acordar para quê? Para as coisas que estão acontecendo? Acorde, porque a salvação está próxima. Sonhando, idealizando coisas ao redor, é bom, é maravilhoso. Mas não deixe de viver o tempo presente. O tempo está avançando. É hora de avançarmos. E assim como o mesmo Paulo escreve, só que agora aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, desenvolvamos a nossa salvação. Ele fala: desenvolva a salvação. O que é isso? É aperfeiçoar, santificar cada vez mais e mais. É buscar ainda mais a presença de Cristo e uma intimidade constante com Ele. Em segundo aspecto, irmãos, depois de falar o que está acontecendo, que nós estamos dormindo porque a salvação está próxima, então a gente tem que despertar, o que nós devemos fazer? É o que ele vem falar a partir do versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O que devemos fazer então? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. A luz já veio. Cristo Jesus, a luz do mundo, já veio. Mas nós vivemos um momento um pouquinho conturbado, parece que está um pouquinho escuro, aguardando o retorno deste que brilha mais do que o sol. Eu aguardo ansiosamente. Eu canto: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E é isso que ele está falando. Estamos na madrugada, como diria o reverendo Luciano Breder, estamos na madrugada do grande dia. Ele sempre começava falando assim, incentivando e já nos despertando. De fato, devemos despertar porque o tempo está próximo. Estamos na madrugada do grande dia. Precisamos entender e viver em prol disso. Então a primeira coisa é largar as obras das trevas. Ele vem dizer aqui no versículo 12 e no versículo 13, ele vem explicar como que a gente vai aplicar o versículo 12. O 12 diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O 13 vai falar de deixarmos as obras das trevas. O que diz? Andemos dignamente com pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. É viver em coerência com aquilo que cremos. É viver observando a Bíblia, falando: poxa, isso é um negócio que exige honra, dignidade. Se de fato eu sou nova criatura, eu preciso viver coerentemente com aquilo que Cristo prega e anuncia a nós. Nós sabemos que aquilo que nós devemos rejeitar, nós sabemos aquilo que nós devemos abraçar, isso é ponto pacífico a nós. E eu não vou perder tempo explicando isso, porque o nosso tempo é precioso. Eu não quero que escorra pelos nossos dedos, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado.
Pastor, não vai ficar falando aqui do errado, porque vocês sabem muito bem disso. Então vamos falar do que é o certo. Empunhar as armas da luz. O que ele diz então? No versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que ele diz aqui então para nós? Segurarmos as armas da luz lá no versículo 12 e ele completa aqui com o 14. É preciso ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Não é simplesmente abandonar o vício. Tem pessoas que pensam, eu comecei a ir para a igreja, agora eu tenho que largar os meus vícios. Não é só largar vício, também é empunhar as armas da luz. Essas coisas têm que andar juntas. Sim, espante os vícios, qualquer tipo de vício prejudicial, porque tem vícios bons. Como assim, pastor, tem vício bom? Tem gente que é viciada em ler a Bíblia. Amém, glória a Deus por isso. Tem gente que é viciada em amar o próximo. Você não vê aquelas pessoas que ficam doentes e não se cuida e continua cuidando dos outros? É um povo meio doido, viciado no amor ao próximo. Isso é maravilhoso. É uma brisa maravilhosa que eles sentem. Isso é precioso e nós de fato devemos buscar. Mas aqueles vícios que são as concupiscências da carne, os desejos malignos, aquele desejo de alimentar o seu ego, alimentar os seus prazeres mais profundos do coração e que são pecaminosos, fala, você tem que não somente largar isso, mas firmar as armas da luz. Pastor, Cristo me converteu, mudou a minha vida, agora eu não faço mais nada de errado. Aí eu pergunto, o que você faz de certo? Também nada. Então não ajudou em nada. Largar o vício não basta. É necessário empunhar as armas da luz. E nós temos a espada já em nossa mão. Temos o escudo da fé. E temos todos os equipamentos para sermos revestidos do Espírito Santo. E é isso que nós devemos, de fato, ser revestido, abraçar, ficar bem firme, buscar as obras da luz. E o que ele diz no versículo 14 é: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É aquela famosa história de que dentro de nós há dois lobos, o bom e o mal. E eles estão constantemente brigando um com o outro. É como se fosse o anjinho e o diabinho. Né? Retratam bastante isso em desenhos. Aí em cada orelha. Tá cada um num ombro aqui, ó. E um falando, vai lá, pega ele, mata, briga. De um ombro. O outro aqui, perdoa, não faz isso não, vai lá, aparta a briga, dá um abraço e fala, te amo. Larga disso. Quem vai falar mais alto no seu ouvido? Quem vai gritar mais? Aquele que estiver mais alimentado. O que Paulo diz aqui é, não alimente o desejo pecaminoso da sua carne, mas alimente o espírito. Como nós cantamos com as crianças que cantaram hoje de manhã, leia a Bíblia e faça a oração. Não é assim? Se eu não ler a Bíblia e não fizer a oração, eu não cresço. Vocês cantaram isso hoje de manhã. E cantaram para nós também, porque isso nos lembra aos adultos que nós também devemos ler a Bíblia e fazer oração. Diariamente. Para quê? Para desenvolver a salvação. Para não alimentar as concupiscências da carne, mas revestimos das armas da luz, a oração e a palavra de Deus. Concluindo, irmãos. Se você fosse diagnosticado com uma doença terminal, uma doença sem cura, como seria a sua lista? Já parou para pensar? Nossa, se eu tivesse pouco tempo e fosse que nem lá nos Estados Unidos, que eles têm um vale, aqueles que têm uma doença terminal, eles têm um vale, o governo paga um vale para que ele cumpra algum desejo que ele quer. Nossa, pastor, você não assistiu A Culpa é das Estrelas? Os dois lá tiveram vale e usaram o vale para cumprir os seus desejos. Né? Um vai para Disney, o outro faz isso, um faz aquilo. Tá? O governo dá um certo dinheiro para que eles cumpram alguns dos seus desejos. Qual seria o seu? Se você tivesse pouco tempo de vida e você pudesse fazer uma lista, como seria essa lista? Pensa um pouco. Olha, eu ia comprar um monte de picanha, fazer um baita de um churrasco, comer até sair pela orelha. Pastor, sabe o que ia fazer? Eu ia comprar uma Kawasaki, levar no grau, a rua inteirinha aqui na contramão, ralando a placa toda, sem capacete. Se cair era lucro. Cada um com a sua loucura, não?
Pastor, eu ia comprar tanto dadinho. Eu ia morrer de azia de tanto dadinho que eu ia comer. E me começou a atacar azia de tanto dadinho que eu comia. Tinha um atacadão perto da firma, a gente comprava direto. Passei mal de tanto comer dadinho. Esse desejo não tem mais não. Esse está fora da minha lista já. Como está a sua lista? O que você listaria? As últimas coisas que eu quero fazer antes de morrer. Vai lá, o pastor paga. O que você quer fazer? Como que vai estar essa lista? Qual vai ser a sua lista do sonho? Fica com isso em mente. Tenha isso firme em mente agora. E antes de concluir essa lista e falar alguma coisa para você, eu quero falar de um cara que tinha uma lista. E ele andou nessa terra. Andou nessa terra e cumpriu toda a lista dele. Ah, é? O que ele fez? Ele viajou, voou de avião, pulou de paraquedas. Conheceu alguém muito famoso, subiu no palco lá do Rock in Rio e se jogou nos braços do povo. Lá o povo ficou passando ele lá de um lado para o outro. Gritando e festejando lá. Tirou foto com pessoas famosas. Tem o nome dele na calçada da fama? Não. Esse homem, ele sabia o dia da morte dele. Exatamente como seria. Ele sabia que ia morrer, quando ia morrer e como ia morrer. E o que ele fez? Nada da vontade dele. Ele dizia assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o seu nascimento, se você perguntasse para a criancinha Jesus Cristo, o que você vai fazer quando crescer? Ele responderia para você: eu vou treinar homens, eu vou pregar o evangelho, eu vou ser levado na cruz do Calvário, vou ressuscitar ao terceiro dia e vou subir aos céus com meu Pai. Se desde pequenininho você perguntasse para ele qual era a lista que ele teria que cumprir, ele falaria: eu vou treinar 12 homens, eu vou morrer numa cruz, eu vou ressuscitar e subir aos céus. Ele tinha uma lista, e a lista não era para desejos da carne, era para o desejo do nosso Deus. A lista de Jesus Cristo, sabe o que estava escrito na lista dele? Morrer na cruz do Calvário, pelos presbíteros da igreja Água Viva, pelos diáconos da igreja Água Viva, pelos homens e mulheres da igreja Água Viva, pelos homens e mulheres de tal lugar, o seu nome estava escrito ali. Estava escrito bem assim ali: Haroldo, Valéria, Maria José, Solange, Vilma, José, Patrícia, Evandro, Rafael, Ana Paula, Érica, Lucas, Cauã, Maria Eduarda, Emily, Pedro, Anthony, Lise, Nicolas, Helena, Fernanda, João Guilherme, Emanuel, Fernando, Sofia, Joyce, Henrique, esqueci aí, Gabriel. Esses nomes estavam onde? Na lista de Jesus. Se você crê em Cristo Jesus, se você crê que aquele que morreu na cruz do Calvário foi para te salvar, se você crê nisto, que aquele que estava na cruz do Calvário foi para a sua redenção, o seu nome estava nessa lista. Vitor também estava lá na lista. A avó também estava lá na lista. E os demais também, irmãos. Eu citei os que estão aqui conosco, que podem desfrutar desse momento, pensando na lista. Agora pensa na sua lista. Sua lista é parecida com essa? Até parece. A minha não é. A de vocês eu sei que é. Vocês são mais crentes que eu. Com certeza a lista de vocês está falando ali: amar o próximo até morrer. Seguir os passos de Cristo Jesus. O dinheiro que o pastor me desse, eu ia investir era na obra. O dinheiro que o governo me desse, eu ia de fato evangelizar. O dinheiro que me desse, eu ia me aperfeiçoar para falar melhor de Cristo. Pode ser. Você poderia traçar inúmeras coisas. O ponto é: na sua lista, está as concupiscências da carne ou aquilo que honra e glorifica o nome de Deus? Irmãos, faça a sua lista. Faça uma lista. E pense que você tem que cumprir essa lista para a honra e glória de Deus,
antes que o dia final chegue. Por quê? Para não perdermos tempo, para aproveitarmos o tempo maravilhoso que nós temos. E uma coisa para você parar para pensar é: a lista de Jesus foi em vão? A lista de Jesus foi à toa? Foi à toa que ele treinou homens e mulheres, evangelizou-os, falou do reino de Deus? Foi à toa? E por que nós queremos fazer algo diferente? Por que nós sonhamos com coisas diferentes? Por vezes nós estamos mais incentivados por filmes, séries, a gente até torce para bandido, do que sendo motivados pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Revistamo-nos das armas da luz. Sejamos cheios do Espírito Santo, assim como nós cantamos aqui. Espírito, enche a minha vida. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos revestido com o teu Santo Espírito. Confiamos e cremos nisso. E, ó bom Deus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor nos desperte deste sono. Faça-nos buscar cada dia mais e mais o desenvolvimento da nossa salvação, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Que estejamos, ó bom Deus, buscando empunhar estas armas da luz e viver para a honra e glória de Cristo Jesus. Que assim como foi a lista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja a nossa. Que a nossa lista antes de morrer não seja como essa dos filmes, mas que seja para a honra e glória do teu santo nome. Que não busquemos o nosso próprio interesse, mas assim como Paulo que falemos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para a honra e glória do Senhor, molda-nos e transforma-nos para isto. No nome de Jesus. Amém.